Vamos lá, gente, dando continuidade aqui ao nosso estudo sobre medo. Vamos falar hoje sobre o quê? Medos e fobias. Medo e fobia é a mesma coisa, Maio? Vamos para frente que vocês vão entender melhor. Medo, gente, é toda e qualquer sensação ou reação natural do ser humano que nos sinalize o quê? Um perigo. Lembra lá daquele exemplo que eu citei do atravessar a rua? Que mesmo que a gente saiba que o sentido da rua é da esquerda para a direita, é um instinto protetivo do ser humano em olhar para os dois lados antes de atravessar. Então, o medo, ele tem uma função de trazer um instinto de sobrevivência nesse sentido. Já a fobia é um medo extremamente acentuado, é um medo que é até desmedido. A gente não consegue mensurar o quanto que essa pessoa sente medo em relação a alguma coisa. É que antes mesmo de acontecer alguma coisa, essa pessoa já está trazendo até ansiedade de uma forma tão elevada e isso está potencializando cada vez mais ali o medo dela. Então, esse medo potencializado pela ansiedade, ele vai se transformar numa fobia. E, gente, é muito importante a gente levar em consideração que nem sempre a fobia é considerada uma doença, porque ela pode ser ocasionada por um outro transtorno, tá bom? Então, a pessoa tem um outro tipo de transtorno, então ela está sofrendo uma fobia ali naquele momento devido a esse transtorno, esse segundo transtorno que ela está vivendo, ok? A duração do medo, o medo, ele é uma coisa que é muito mais passageira. E já a duração da fobia é algo que é muito mais permanente. Então, a fobia, ela tem uma duração muito maior que o medo. E ela provoca reações psicológicas e físicas que podem até comprometer a qualidade de vida da pessoa que sente um medo que chegue ao estágio de uma fobia. Entendem? Então, muitos têm até sua rotina paralisada por causa da fobia. Deixam de fazer coisas que para eles antes eram extremamente comuns. E, inclusive, acredita-se que o medo e a fobia, elas se originam em questões, né, relacionadas lá com o histórico de vida da pessoa, com o ambiente familiar, com os traumas que essas pessoas viveram, ou lá no passado, ou até traumas presentes, de momentos atuais de sua vida, do decorrer da vida. Ela pode estar passando por uma situação que seja extremamente traumática e que acabou desencadeando nela o que é uma espécie de uma fobia ali. E assim, a gente não pode precisar, né? Dessa forma, a gente não pode precisar que todos os tipos de fobia têm cura. Afinal, tudo vai depender muito do comprometimento entre o paciente e a eficácia do tratamento. Até porque a fobia, diferentemente do medo, ela precisa de um acompanhamento específico de um especialista, um tratamento com o especialista, uma vez que a função mais eficiente para se ter resultados em cima do estudo daquelas emoções e dos sentimentos que aquela pessoa tá vivendo ali naquele momento. Tá bom? O medo por si só, muitas vezes a maioria das pessoas conseguem enfrentar quando elas querem dar um passo à frente e dizer bem assim, não, hoje eu tô com medo de caminhar, atravessar essa rua que tá escura, mas eu vou enfrentar. E ela vai lá e ela enfrenta. Já a pessoa, quando ela tem fobia, ela não consegue, ela entra num estado de ansiedade em que ela se paralisa por completo. Tá bom? Então, essas são as principais diferenciações entre o que é o medo e o que é a fobia, que é um medo extremamente desmedido e acentuado na vida da pessoa, tá? E aqui para vocês eu deixo algumas dicas para que vocês aprendam o quê? A relaxar a sua mente, a terem um pensamento muito mais leve e que, porventura, vocês vão acabar sabendo enfrentar alguns medos pequenos que existem no dia a dia de vocês de uma forma mais o quê? Mais tranquila, porque vocês vão se sentir mais seguros
para enfrentá-los. Então, não guardem o medo de vocês só para vocês. Conversem com alguém, debatam sobre eles, não tenham vergonha, sejam humildes acerca disso, tá bom? Essa é a primeira dica que eu dou. Uma segunda dica é procure relaxar. Medite, tire um tempo do seu dia para que você relaxe e você medite, que você esvazie a sua mente. A terceira dica que eu dou é tenha hábitos saudáveis. Pratique um esporte, uma caminhada, vá lá caminhar com um amigo ou se você ainda tem medo de ir sozinho, chame alguém da sua família para caminhar com você, na rua ou na própria academia, ou então caminhe dentro de casa, mas faça o seu corpo circular, sentir com que ele está ali, ele se exercitando, porque à medida que ele vai se exercitando, ele vai liberando químicas positivas para você, tá bom? Seja paciente consigo mesmo, não queira se libertar desse medo ou da fobia da noite para o dia, porque isso não vai acontecer em muitos casos, tá bom? Então tenha paciência, tudo exige um processo. Quando esse processo é seguido de forma eficiente e com comprometimento, a tendência é que ele dê certo muito mais rápido para o paciente, tá bom? E seja positivo. Ah, Mai, mas a situação do mundo tá terrível, eu sei que muitas vezes muitas vezes é difícil a gente pensar positivo dadas as demasiadas situações, mas o pensar positivo é uma decisão, tá bom? Então passe a pensar positivo independentemente do que esteja acontecendo ao seu redor. Projete coisas positivas, comece a se enxergar vivendo situações positivas na sua vida. Essa é a diquinha que eu tenho para deixar para vocês, tá bom? Aqui nessa nossa aula, onde eu fiz a diferenciação, onde eu tratei com vocês sobre a diferenciação do medo e da fobia e deixei aí para vocês essas dicas que eu tenho certeza que se vocês praticarem, vocês vão ver resultados na vida de vocês, tá certo? Então, tchau, tchau e até a próxima.